boa noite. Acho que todo mundo já conhece da última aula, né? Não sei se tem alguém aqui que não me conhece, sou Camila, do departamento de glaucoma. Alguns residentes ainda não passaram lá, não me conhecem ainda. Vamos começar a aula para a gente poder terminar mais cedo também, né, gente? O glaucoma primário de ângulo aberto é, de longe, o glaucoma mais comum que a gente vê na prática médica nossa, na clínica, né? E o exame desses pacientes com suspeita ou com diagnóstico já de glaucoma primário começa com uma boa anamnese para a gente investigar os fatores de risco desse paciente. Então, é importantíssimo a gente determinar os fatores de risco de todos os pacientes suspeitos ou já com quadro de glaucoma, porque esses fatores de risco muitas vezes vão determinar até a conduta da gente em relação a esses pacientes. Então, para a Organização Mundial de Saúde, o que é fator de risco? Fator de risco é um dano, tá? Ou são todas as características ou circunstâncias que acompanham o aumento da probabilidade de ocorrência de um fato indesejado, tá? Então, todas as circunstâncias que podem levar à doença ou agravar essa doença são os fatores de risco. Bom, e no glaucoma, o fator de risco mais importante e mais fortemente associado ao glaucoma é a pressão intraocular. É o fator de risco mais estudado, existem vários estudos correlacionando essa pressão intraocular com o glaucoma, e além disso é o único fator sobre o qual a gente atua. Então a gente sabe que atualmente o tratamento da pressão intraocular é feito através da redução da pressão. Então é o único fator de risco sobre o qual a gente pode atuar. E é importantíssimo então o acompanhamento da pressão intraocular nesses pacientes com glaucoma ou suspeita de glaucoma. Além de ser um fator de risco para o aparecimento da doença, a pressão intraocular também é um fator de risco para a progressão da doença. Então, eu vou mostrar para vocês aqui alguns estudos clínicos, alguns trials foram feitos em uma população bem grande, de ensaios populacionais com bastante pacientes, e vários estudos correlacionando a pressão intraocular com o aparecimento ou progressão do glaucoma. Então, vou mostrar primeiro alguns estudos em indivíduos normais, tá? E esses estudos, eles vão mostrar que a pressão intraocular, ele está relacionado realmente ao aparecimento do glaucoma em pacientes normais, que não têm hipertensão, pacientes que não têm a doença ainda. Então, esse primeiro estudo aqui foi um estudo realizado em pacientes afrodescendentes, tá? É um estudo com 3.222 pacientes, um estudo com bastante pacientes. E nesses estudos, eles encontraram um risco aumentado de 12% a cada 1 milímetro de mercúrio de aumento da pressão. Então, a cada 1 milímetro de aumento de pressão dos pacientes, existia um risco de 12% maior do desenvolvimento da doença, tá? Então, comprovando aí a pressão intraocular como um importante fator de risco para o aparecimento do glaucoma. Esse estudo também mostrou que pacientes que apresentavam pressão intraocular acima de 25 têm um risco relativo até de 13 vezes maior do que a população normal do aparecimento também de glaucoma de ângulo aberto. Esse outro estudo aqui realizado em australianos também com um grande número de pacientes, foram 3.271 pacientes, mostrou também a associação forte do aumento da pressão intraocular com o aparecimento de glaucoma, tá? Mostrando que é um importante fator de risco. Então, existem vários estudos aí populacionais com um número grande de pacientes mostrando realmente essa correlação positiva, pressão, desenvolvimento de glaucoma, tá? Estudos aqui em japoneses também, mostrando essa relação do aumento da pressão com o aparecimento, maior risco de desenvolvimento de glaucoma, além de outros fatores de risco, né? Miopia, idade avançada, esses outros fatores de risco, vou falar um pouquinho mais para frente. Em relação à pressão e em pacientes com hipertensão ocular, em relação ao risco de aparecimento de glaucoma, também mostrou uma forte relação como fator de risco em pacientes que têm hipertensão ocular. Então, estudos nesses pacientes, o principal estudo em relação à pressão intraocular é esse estudo OHTS, tá? E tem um número grande de pacientes também. O objetivo desse estudo era determinar se o tratamento precoce nesses pacientes com hipertensão
ocular pode prevenir glaucoma e também determinar quais são os fatores de risco desses pacientes com hipertensão ocular de virem a desenvolver o glaucoma, tá? Então, foram 1.636 pacientes em 22, um estudo multicêntrico, né? Foram em 22 centros clínicos nos Estados Unidos. E o resultado dos exames é que o uso de colírio hipotensor, ou seja, a diminuição da pressão intraocular, diminuiu a incidência de glaucoma. E existiam os fatores preditivos nesse exame também. Os fatores preditivos para o aparecimento do glaucoma eram os pacientes que apresentavam pressões oculares mais elevadas. Esse outro estudo também europeu foi um estudo também para determinar a eficácia do tratamento nesses pacientes com hipertensão ocular. Eram pacientes que não tinham glaucoma, tinham só hipertensão ocular. Esse estudo ele não mostrou grande diferença no grupo tratado e não tratado. Tá? Então, não houve uma diferença muito grande na incidência de desenvolvimento de glaucoma nesses dois grupos. Mas esse estudo ele tem algumas limitações. Um deles é que o tratamento foi só à base de um colírio, a dorzolamida. Então, não houve tratamento com outros colírios, foi só comparação dos pacientes tratados com dorzolamida e não tratados. Não houve grande diferença, mas a pressão aqui ela é mais elevada. Os pacientes que tinham pressões mais elevadas, independente do uso ou não da medicação, eles tinham mais risco de desenvolver. Então, o aumento da pressão ocular foi um fator preditivo também nesse estudo. Em relação à pressão ocular e progressão de glaucoma, a gente sabe que também existe relação. Aqueles pacientes que não têm a pressão ocular, né, controlada ou que têm as pressões mais elevadas têm maior risco de desenvolvimento da progressão da doença. Então, vou mostrar agora alguns estudos em pacientes que já tinham glaucoma e foi avaliado a pressão como fator de risco de progressão nesses pacientes, né? Então, o primeiro estudo que eu vou mostrar aqui é o maior estudo em relação o mais importante, né, o mais conhecido em relação ao glaucoma de pressão normal, tá? Onde foi mostrado nesse estudo que uma redução de 30% ou mais da pressão basal foi associada a uma menor progressão no campo visual nesses pacientes. Então, mesmo pacientes com a pressão normal, né, em progressão, pacientes que têm glaucoma com pressão normal, uma redução dessa pressão mostrou eficácia na diminuição da progressão nesses pacientes, mostrando que a redução da pressão, independente do valor da pressão, também é efetivo para evitar a progressão da doença. Tá? Outro estudo importante é o EMGT, tá? Em pacientes que têm um glaucoma mais iniciais. Então, também um estudo multicêntrico. Tá? E nesse estudo foi mostrado que a redução de 25% ou mais da pressão basal é relacionado com a redução de risco de progressão em 50% nesses pacientes com glaucoma inicial. Tá? E o risco de progressão ele vai reduzir 10% para cada 1 milímetro de pressão reduzida no tratamento desses pacientes. E esse outro estudo aqui, o AGES, também um estudo, um clinical trial famoso, né, importante no glaucoma, já foi com pacientes com glaucoma mais avançados. O tratamento que esses pacientes receberam foi trabeculoplastia ou trabeculectomia. Eram pacientes que já tinham glaucoma mais avançados, refratário ao tratamento clínico. E esse estudo também mostrou que não houve progressão do dano campimétrico no grupo em que a April se mostrava abaixo de 18 milímetros de mercúrio em 100% das visitas e cuja a pressão média em 6 anos era de 12,3. Então, pressões mais baixas, pacientes que tiveram sucesso no tratamento, que nesse estudo foi considerado sucesso no tratamento, pressão abaixo de 18, eles tinham menos chance de progredir do que o outro grupo que apresentavam pressões acima de 18, uma pressão média de 20,2 ao longo de 6 anos, mostrando também uma relação positiva aí da pressão com a progressão da doença. Em relação à flutuação da pressão, também é importante a avaliação da flutuação, porque uma flutuação maior da April também está relacionado com maior risco de progressão, tá? Então, picos pressóricos mais elevados também é um fator de risco para a progressão da doença. E aqui eu trouxe alguns estudos também mostrando essa correlação. Esse estudo aqui mostra que tanto uma variação diurna da pressão, o paciente
avaliado durante o dia ou em dias consecutivos, a flutuação aumentada nessas pressões foi correlacionada com maior risco de progressão, tá? E esse outro estudo aqui, que foi realizado pelo mesmo grupo, nesse estudo eles avaliaram os pacientes que tinham progressão no campo visual, tá? E avaliaram se esses pacientes que tinham progressão, eles tinham ou não incidência de pico de pressórico durante o dia. E aí também houve uma correlação positiva. Os pacientes que tinham maior progressão no campo, eles tinham muito mais índice de pico pressórico do que aqueles pacientes que não mostravam progressão no campo visual, mostrando que tanto o pico pressórico, né, quanto a flutuação durante vários dias da pressão desses pacientes em tratamento de glaucoma, independente da média de pressão desses pacientes, se os pacientes têm a pressão média mais baixa ou mais alta, essa flutuação e esses picos também estão relacionados com a progressão da doença. Em relação à raça, é bem sabido que pacientes afrodescendentes, né, têm maior chance de desenvolvimento do glaucoma primário de ângulo aberto, tá? Então, esse estudo aqui de Barbados também, que eu já até mostrei antes, esse estudo, que é um estudo também bem conhecido do glaucoma, em relação ao glaucoma, e mostrou uma incidência realmente aumentada em afrodescendentes em relação à população normal. Esse outro estudo aqui mostrou que, além da incidência aumentada, o glaucoma ele também tende a ser mais precoce e progredir mais rapidamente em pacientes negros quando comparados a pacientes brancos. Além da prevalência de cegueira nesses pacientes negros serem maior, porque o glaucoma geralmente é mais agressivo nesses pacientes. Outro fator de risco que a gente conhece muito bem é a história familiar, tá? Então, a gente sabe que tem alguns genes que podem estar envolvidos no aparecimento de glaucoma primário. A história familiar também é um fator importante, tá? E os estudos também mostram essa correlação positiva, tá? De história familiar com o aparecimento de glaucoma primário de ângulo aberto. E essa relação está mais forte entre irmãos. Então, o paciente que tem história familiar entre irmãos, ele mostrou maior risco de aparecimento do glaucoma do que em outros parentes, em filhos ou em pais. Então, a correlação maior entre irmãos mesmo. E os estudos também mostraram que, esse estudo aqui, ele foi avaliado 101 em pacientes que tinham história familiar positiva. Então, eram pacientes com glaucoma e com história familiar positiva, para saber qual era o risco desses pacientes. Aliás, eram pacientes com história familiar positiva, eles foram acompanhados durante 10 e 12 anos, não eram pacientes com glaucoma, eram pacientes com história familiar positiva que foram acompanhados durante 10 e 12 anos para saber o risco de desenvolvimento de glaucoma nesses pacientes que tinham história familiar positiva. Então, todos os pacientes desse estudo, eles tinham história familiar positiva, e nesse estudo, esses pacientes eles apresentaram de 3 a 4 vezes mais chances de aparecer glaucoma, desenvolver glaucoma, do que um paciente que não tinha, a população geral que não tem história positiva para glaucoma. 9% desses pacientes evoluíram para glaucoma primário, de ângulo aberto. Outro fator de risco também estudado atualmente é a pressão de perfusão e glaucoma. Então, a baixa pressão de perfusão do nervo óptico está relacionado também à progressão e aparecimento de glaucoma. Essa pressão de perfusão tem sido estudada principalmente nesses pacientes com glaucoma de pressão normal, que apesar da pressão estar baixa, eles continuam progredindo. Então, essa pressão de perfusão também tem um papel importante na progressão da doença ou na fisiopatologia do glaucoma primário, tá? E o que é essa pressão de perfusão? Essa pressão de perfusão está diretamente relacionada à pressão arterial. Então, quanto mais baixa a pressão arterial, menor a pressão de perfusão, e quanto maior, inversamente relacionado com a pressão intraocular. Então, quanto maior a pressão intraocular, menor a pressão de perfusão. E quanto menor a pressão arterial, menor a pressão de perfusão. Então, aqueles pacientes que têm hipotensão noturna, hipotensão arterial, eles têm menor pressão de perfusão e maior risco de aparecimento de glaucoma. E algumas doenças que levam à alteração da autorregulação vascular também podem dar alteração nessa pressão de perfusão.
com aumento do risco de aparecimento de glaucoma. Entre elas está o fenômeno de Raynaud, enxaqueca também, que é um fator de risco bem estudado, principalmente em glaucoma de pressão normal, hipotensão arterial e algumas doenças autoimunes que podem levar a alteração dessa autorregulação vascular com diminuição da perfusão do nervo óptico. Então, esse é um dos estudos que mostra essa relação de baixa pressão de perfusão com o aparecimento de glaucoma. Então, nesses estudos, pacientes que tiveram uma pressão de perfusão sistólica baixa, uma baixa pressão sistólica arterial, doenças cardiovasculares, tiveram maior risco de desenvolvimento de glaucoma, mostrando aí um papel importante dessa autorregulação vascular no aparecimento e na progressão da doença. Esse estudo também é um estudo bem famoso, né, bem conhecido no glaucoma, o MGT. Esse estudo de Barbados também, que eu já citei atualmente, na verdade é um grupo de estudos e tem vários braços de estudo. E esse estudo em específico, ele também mostrou que uma baixa pressão sistólica arterial estava relacionada, assim como uma baixa perfusão do nervo óptico, principalmente a baixa perfusão do nervo óptico, tanto a pressão de perfusão sistólica, diastólica, quanto a média estavam relacionados também com o aparecimento de glaucoma. E mostrou também, desculpa, que pacientes com essas alterações da perfusão do nervo óptico, eles tinham o dobro de risco de desenvolver glaucoma do que a população normal. Outro fator de risco que já foi citado aqui, que tem relação com essa alteração vascular, com essa autorregulação vascular, é a enxaqueca. A enxaqueca, ela pode levar a vasoespasmos, alteração dessa autorregulação vascular, como eu já citei. É um fator de risco importante para glaucoma de pressão normal, está mais relacionado com glaucoma de pressão normal. E o estudo colaborativo Normal Tension Glaucoma Estudo, que é um dos principais estudos de glaucoma de pressão normal, também mostrou a importância da história de enxaqueca nesses pacientes, um aumento para aumentar o risco do desenvolvimento de glaucoma. Então, pacientes que tinham enxaqueca tinham maior risco de progressão da doença e maior risco de desenvolver a doença. Outro estudo, que esse estudo é mais específico, ele estuda realmente o papel da enxaqueca, né, da migrânia, no risco de desenvolvimento do glaucoma, e mostrou também um fator positivo, né, em relação à enxaqueca e o aparecimento do glaucoma, principalmente na população abaixo de 50 anos de idade. Acima dessa idade, ele não foi significativo esse aumento de risco. A apneia do sono também é um outro fator de risco, principalmente relacionado ao glaucoma de pressão normal, tá? A apneia do sono, ela dá uma hipóxia transitória. Essa hipóxia pode estar relacionada com o aparecimento ou progressão da doença, tá? E os estudos têm mostrado uma prevalência de apneia do sono em pacientes com glaucoma de ângulo aberto ou glaucoma de pressão normal, variando de 2% a 27%. Os estudos são essa prevalência é bem variável, os estudos ainda são bem controversos. E outros fatores de risco também, a idade, né? A gente sabe que o paciente com idade mais avançada tem maior risco de desenvolvimento de glaucoma, isso já é bem sabido no glaucoma. Uma miopia axial também, provavelmente devido a alterações biomecânicas na esclera e na lâmina crivosa desses pacientes, que pode aumentar a chance de desenvolvimento do glaucoma. Pacientes com diabetes. E para finalizar aqui, eu coloquei esse estudo, que é esse estudo de Barbados, que eu já coloquei em vários outros slides, mostrando que existem vários fatores de risco relacionados ao glaucoma, né? Pacientes que têm afrodescendentes, pacientes, a idade mais avançada, aumento da pressão ocular, história familiar, fatores vasculares. Ele cita aqui a espessura corneana, mas a gente sabe que não é que o paciente que tem uma espessura corneana fina, ele tem maior risco de glaucoma. Atualmente a gente já sabe o papel da biomecânica da córnea na medida da pressão ocular. E o que acontece é que, na verdade, córneas finas, elas tendem a hipoestimar a pressão
Muitas vezes aquele paciente ele não tem uma pressão baixa, ele tem uma pressão realmente elevada. Não é que o paciente que tem córnea fina tem maior risco, mas os estudos mais antigos, eles mostram essa relação de maior risco, mas na verdade é porque esses pacientes, eles provavelmente têm uma pressão mais alta do que aquela que a gente mede, e esse fator de risco está muito mais relacionado à pressão arterial do que propriamente à espessura corneana. Né? Mas é uma das características que a gente leva em consideração quando a gente avalia um paciente com glaucoma, também até para definir conduta e tratamento. Então, o glaucoma é uma doença de etiologia multifatorial, é importantíssimo uma anamnese bem feita nesses pacientes em busca desses fatores de risco, tá? Porque pacientes com hipertensão ocular ou aqueles pacientes com maior susceptibilidade ao glaucoma, né? Quando a gente avalia todos os fatores de risco do paciente, muitas vezes a gente decide nossa conduta baseada nessa história, né? Se tem história familiar, paciente se é negro, se tem um fator de risco mais importante para glaucoma. E é isso, pessoal. Obrigada. Centro Oftalmológico de Minas Gerais, ampliando visões desde 1968.